Tá gravando aí? Agora sim, vamos orar. Tá gravando. Meu Deus, Paizinho, muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, Pai, por mais um dia em comunhão com os nossos irmãos, Pai, que hoje seja tão edificante como as outras quintas-feiras, Pai, que esse estudo a gente possa sair com mais conhecimento, Pai, com mais sabedoria que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai, ao longo das semanas. Pai, eu queria te pedir, pelo Pai do pastor Fernando, que o Senhor possa prover, Pai, que o Senhor possa fazer a sua vontade, Pai. E como ovelhas do pastor Fernando, Pai, nós queremos pedir pela saúde do pai dele, Pai, para que ele possa se recuperar o mais cedo possível, segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa levantar ele de onde ele está nesse momento. E que além de cura física, Pai, que o Senhor possa curar ele de cura emocional, cura espiritual, e que ele possa estar bem, Pai. E que o pastor Fernando possa recebê-lo em casa, Pai, são, em nome de Jesus. Queria te pedir, Pai, por cada pessoa aqui, Pai, por cada vida e pelas famílias representadas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa Caleb, usa-nos, Pai, para a tua obra, Pai. Assim eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém. Luiz, eu vou deixar você para falar sobre os 10 minutos finais, tá certo? Porque eu acho que vai chegar ainda mais gente, a gente tem chegando do trabalho e tudo mais. Olha lá, Lilian chegou também. Já Boa estamos noite, Boa noite. Eu vou dar os avisos paroquiais, né? No grupo já está o devocional, né? A escala do devocional. Esse mês... não tem problema não. Depois eu corrijo, pode ficar tranquilo. E vou repostar isso aí. Esse mês eu não vou lembrar nenhum dos devocionais. Então, se você está na escala, Cícero já passou, né? Somente que vem. Então, se você está nesse dia, coloque no seu Google Agenda, bote no despertador, um alarme, no calendário, no imã de geladeira, coloque lá para dar o devocional no dia certinho, viu? Não passe no dia, certo? Segundo aviso é sobre Olga não está, né? Mas a gente iria conversar um pouco sobre o projeto dos cobertores. Em média, eu acho que a gente tem que arrecadar por volta de uns R$500, salvo engano, tá certo? Tem chat. Não, uns 500 não, é 500 mesmo. Porque eu acho o até que mínimo é é mais. 50. Eu O acho até que mínimo é 50. O mínimo Mas a Olga falou que tinha alimentação também, né? Que queria dar. ainda tem isso, né? Isso. Deve se organizar para uns 600, eu acho. Pronto. Então, assim... Tava certo antes, amor. Já começa orando, né? Eu queria poder tirar a câmera de Riago. Está sendo gravado no YouTube, viu? Você, na sua... Pronto. Olha aí o poder da mente, né? Sim, voltando até para situar quem não está por dentro do assunto, a gente vai ter uma ação missionária, né? Específica para o pessoal do lado central da cidade, como aqui a gente está no período agora de inverno, a gente vai doar cobertores e alimentação também, uma refeição, na verdade, né? A gente vai doar bem a alimentação, mas somente uma refeição para os moradores de lá. Então, a gente está na perspectiva de orçamento, de cobertor e de alimentos. Então, já estejam orando, já façam as suas próprias vaquinhas, né? Porque se isso acontecer, vai ser por conta própria da gente. O pastor aprovou, né, inicialmente, a ideia, mas eu ainda pretendo conversar com ele pessoalmente também, porque aí eu vou levar o logo e se ele quiser compartilhar nos grupos, está tudo certinho. E aí, por favor. Você já tem um local para fazer a doação certa? Você pretende fazer no centro da cidade, né? Desculpe incomodar aí. Não, tem problema não. Olga disse que iria fazer uma vistoria para saber onde é que tem uma certa concentração de pessoas. A gente espera alcançar pelo menos 50 pessoas. Mas você tem algum local? Eu posso aconselhar vocês, como a Cristolândia não está fazendo um trabalho na rua, vocês poderiam ir na região lá, que é a Casa Cracolândia de Pernambuco, né? E é uma região que está muito sofrida, cara. Então, como eu vi isso aí, né? Pessoas de rua lá, tipo, tem muita gente de rua e tá crítica a situação lá. Então, seria uma boa para vocês.
Eu acredito que vai ser por lá mesmo, que pelo menos os moradores de lá ficam perto da Praça do Diário, né? Por ali, Também. naquela região, Quando eu passava pela Cristolândia, eu sempre via por ali. Então, a gente, na verdade, Olga vai verificar e eu acredito que ela vai ver um ponto dos projetos. Mas eu vou falar para ela, olha aí, Ismael de cabelo cortado e ainda ligou a cam. Caramba, vocês estão Aquilo que parecia impossível. E vocês pensavam que 2020 não iria surpreender mais, né? Olha, voltando para os cobertores. Aí estejam orando, tá certo? Porque a gente vai estender isso tanto para a juventude, tanto para a igreja também. Então, isso aí não é um projeto somente do Galhos, é um projeto da juventude, porque vocês são inseridos nela. E aí que entra Edinho, que disse que se propôs já em fazer o cartaz. Então, já pensa aí uma ideia, bota logo da PIB. Se você quiser algum logo da PIB, a gente manda para você e você se vira realmente, né? Eu tenho uma logo, Edinho. Oi? Eu tenho uma logo, eu posso enviar para ele. Pronto, olha aí, ó. Um menino. Eu nem tô lhe reconhecendo com esse cabelo cortado. Que bem, cara, velho. A pergunta é que não quer calar, eu fiquei feio ou bonito? Você ficou bonito. Tô O achando cabelo você não mais. muda muito, né? Então continua. Eu tô achando você bonito. Eu acho até que você Isso é um bom dica, velho. Eu sei que eu sou. Sim, o outro projeto que eu também recebi no mesmo dia do Dioga foi o de Arthur, sobre do projeto sustentável, né? Então, vocês também estejam orando para levantamento de recursos, para a gente levantar vassoura, saco de lixo, tudo isso, para a gente fazer algumas ações no nosso bairro. Então, estejam já voluntariados para participar dos dias que a gente vai selecionar. Claro, assim que normalizar um pouco a situação, né? E eu acredito que depois que a gente realizar essa ação dos cobertores, que eu acho que é de maior urgência, e a gente vai desempenhar essa função lá na praça da PIB, né? Tem algumas praças, da PIB não, né? De Cajueiro. Tem algumas praças que a gente pode separar e fazer um mutirão de limpeza, tá certo? Então, mais uma vez, a igreja indo em encontro à sociedade, né? Então, a gente só está cumprindo a nossa obrigação. Porventura, nós vamos ter outros tipos de ações, não só de limpeza, assim, esporádicos, tá certo? A gente tem que fazer uma coisa mais regular, até para se fazer presente como igreja, e dar o exemplo também. Então, tomem esse compromisso para vocês, quando retornarem ao culto, garrafinha, evitem usar copo descartável na rua, canudo, tudo isso é básico, é simples, não mata ninguém, mas já diminui muito a produção de lixo, tá certo? E a economia também para a igreja, né? Então, depois eu vou até conversar com o pastor para saber a questão dos copos plásticos, né? Desculpa, que ele tem lá no púlpito. E muita gente já se sente incomodada com isso também. Então, a gente vai começar para ver um meio termo, o que é que a gente pode fazer como igreja, tá certo? A gente tem agora os devocionais, já falei, né, que vai ser, vocês sintam-se já convidados a marcar na sua agenda. Os devocionais sobre a Missão Portas Abertas mudou para a Missão Batista, então, para a Missão Missionária Batista, né, então o Riad está postando na semana 1. Hoje a gente tem a presença ilustre de Luiz, então sinta-se convidado Luiz para quinta-feira tá aqui. Riane ainda continua postando os pedidos de oração comunitários, então, por favor, separe um momentinho do seu dia para orar por eles. Semana que vem a gente vai ter o estudo sobre o Espírito Santo, se assim Deus o permitir, e no dia 9 a gente não vai ter encontro virtual, tá certo? Vai ser a nossa prova, aí eu vou mandar para vocês 2 formulários. Um formulário com a prova e o outro formulário anônimo, que aí vocês podem dar o feedback sobre o projeto Galhos. Aí vocês podem dizer o que é que você mudar, algumas coisas que vocês podiam sugerir que a gente fizesse, sugestão de temas, tudo isso, tá bom? Dúvidas quanto a isso? Não. Ops. Alguma sugestão? Tô vendo aí Lázaro e Lilia conversando. A prova vai ser proibido usar a Bíblia? Oi? Vai ser proibido usar a Bíblia, a prova? Vai. Tem que ser na identidade, né? Porque é o seguinte, bom você tocar nesse assunto, né? A prova, a obrigatoriedade da prova
é justamente para eu saber como é que vocês estão. Eu vou tentar traçar um perfil de cada um para saber o nível que cada um tá, para poder atender também em questão de ensino, tá certo? Então, se vocês estão com maior dificuldade no cano, a gente pode marcar uma nova revisão sobre o cano. Eu estou usando o cano como exemplo, que foi um assunto realmente um pouco denso. Entre outras coisas, né? Então, para saber como é que vocês estão em cada assunto, se vocês estão acompanhando bem, se a didática está legal, se a gente precisa mudar alguma coisa quanto a isso. Tá certo? Então, a questão da prova é isso. Então, vocês não utilizem a Bíblia ou os slides, porque senão todo mundo vai tirar 10, aí não adiantou de nada. Então, façam por vocês mesmos, tá certo? Você é uma prova em conjunto. Você, Deus, Espírito Santo, Jesus, tá certo? Oxe, grupo de 4. Top. Que mais? Sim, o formulário também é anônimo. Aí vocês podem falar, meter o pau, xingar, dizer que o que está certo e o que não está. Bom, é só isso mesmo. Vamos para o estudo de hoje? Vamos com o Caleb fazendo a propaganda da garrafa dele de rico, da Perrier. Essa garrafa aqui acho que foi 2 contos. Faz 2 anos que eu tenho Vazia, ela. né? Vazia não, cheia. Eu vou mandar a foto. Foi na Perini, na época que eu ainda trabalhava lá no Rio Mar. Aí eu guardei, ó, até hoje com ela. Vamos lá, hoje o tema da gente é sobre os nomes de Jesus, tá certo? E aí já vai um spoiler. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tá certo? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, agora é o momento que eu fico cego, não enxergo nada. Deixa eu ver se eu posso Caleb, abrir. se tu compartilhar só uma página, tu consegue ver a gente e o coisa, porque os teus slides não tem letra muito pequena, então dá pra tu ficar com as 2 telas aí dividindo. Mas eu não sei como é que fica na gravação, entendeu? Tem isso também. Deixa eu ver se eu abro aqui pelo celular, aí eu consigo ver vocês, pelo menos. Pronto. Posso falar no mudo? Agora eu consigo ver vocês também. Vamos lá. A gente vai hoje abordar alguns nomes ou expressões de Jesus. A gente não vai abordar todos, porque se a gente fosse realmente abordar todas as expressões, seria uma infinidade. Então, Jesus tem vários nomes, dentre eles Rabi, tem um bocado. Eu só lembrei de Rabi, não sei porquê, mas tem muitos outros nomes que foram mestre, que também significa Rabi, né? Que foram colocados a Jesus ao longo da Bíblia. Eu peguei essas daí que Mas, seriam... Caleb, isso daí não seria títulos? Sim, títulos e expressões, tá certo? O nome a gente vai abordar no próximo slide. Ah, tá, beleza. Beleza? Mas se você tiver alguma coisa, eu sei que a gente conversou antes sobre isso. Se você tiver alguma coisa para falar sobre nomes, a gente pode colocar e ao que vem eu complemento. Não tem problema não. Não se limita a isso não. Eu só coloquei esses porque são os mais recorrentes e as pessoas ficam perguntando, por que Jesus é chamado disso? Por que essa expressão é utilizada para Jesus? Não, pô, é porque eu falei isso, é que quando tu falou nome, aí parecia, tipo, literalmente nome da pessoa, tipo, Cordeiro de Deus seria um dos nomes de Jesus, tá ligado? Aí isso era... Entendi. Isso, entendi. Mas no caso ou nomes ou expressões de Jesus, mas é mais expressões realmente. O que danado o nome de Jesus significa? O nome de Jesus traduzido seria Jeová é a salvação, ou Yahvé é a salvação, como a gente viu nas aulas passadas, que no nome de Deus, as pessoas, pelo menos o povo hebreu, eles não utilizavam tanto o Yahvé, eles substituíam pela Jeová, que é quase a mesma coisa, na verdade, né? É a salvação, ou Deus salva. Então, Jesus significa isso. Claro que Jesus é um nome traduzido para cá, né? Então, o povo hebreu, o povo judeu, eles não chamavam de Jesus. Uma expressão que a gente muito utilizou, que era utilizada possivelmente, era essa aí, ó. Yeshua.
Eu não vou me apegar muito à pronúncia, porque eu nunca dei grego nem hebraico, tá certo? Então, vocês desconsiderem isso, mas a escrita está certa. Então, Yeshua seria o nome que era utilizado como Jesus no tempo dele, que foi uma adaptação ao longo dos anos da palavra Josué. Isso mesmo. Jesus e Josué têm o mesmo significado, que seria Deus salva. E é comumente utilizada isso. Então, na verdade, é Yeshua, né, que vai passando, e hoje a gente conhece também por Yeshua, que nos tempos de Esdras, na verdade, foi evoluindo, vamos botar assim. Então, assim, para que não fique nada confuso. Antigamente, na época de Josué, Josué era chamado de Yeshua. O tempo foi passando, as variações linguísticas foram mudando e nos tempos de Esdras, principalmente, né, a gente vê a evolução histórica e Yeshua. Mas todos eles significam a mesma coisa, é somente uma evolução linguística do nome. Todos esses dois nomes eram no hebraico, tá certo? E Yeshua, ou Yeshua, no grego fica Iesus. E a gente vai ver o que significa Iesus mais na frente. Então, deu para entender essa parte? Então, o nome de Jesus, no hebraico, é Yeshua, ou Yeshua. Yeshua ou Yeshua. E aí, traduzido do grego fica Jesus. Traduzido para o português fica Jesus. Traduzido para o inglês fica Jesus. Então, tá aí. O que o nome de Jesus não é? Tem muita gente que não, principalmente os mais literais, eles não querem chamar, ou não costumam chamar Jesus, porque Jesus, numa tradução, eu não sei se agora eu me peguei, se era a tradução do hebraico, significa ou é do hebraico ou é do grego. Agora eu me peguei, mas eu coloquei hebraico, deve ser hebraico mesmo. Significava cabeça de cavalo, ou seja, a pronúncia Jesus seria o sus, é como se fosse cavalo. Então seria como se você estivesse profanando o nome do Messias. Deu para entender essa parte? Mas isso é uma colocação muito errada. É como se a gente pegasse uma palavra em outro idioma e dissesse que ela é errada porque, por exemplo, se a gente pegasse uma palavra em português e a sua pronúncia em português, na verdade, né, e as pessoas não pudessem pronunciar nos Estados Unidos porque ali seria um xingamento literal. Ou seja, a gente poderia botar assim, um exemplo claro. Fila, lá em Portugal, significa homossexual. Então, se nossa Bíblia tivesse assim, e Jesus estava naquela fila, ou seja, Jesus estava com um homossexual, então seria como se fosse um xingamento para isso. Então, é uma coisa que não tem muito sentido. Eu sei que eu compliquei um pouquinho, mas que vocês entendam que a palavra Jesus, essa pronúncia Jesus, no hebraico, ela significa cabeça de cavalo. Então, para eles, muita gente não utiliza a palavra Jesus porque seria uma pronúncia uma blasfêmia. Mas isso não tem nada a ver, já que Jesus é uma tradução de uma palavra que foi feita do hebraico e do grego. Então, não tem sentido de a gente utilizar a palavra Jesus. A gente utiliza Jesus independente da pronúncia, tá certo? E eu falei agora do Iesus, que significa no grego. Isso é tão forte que o nome de Jesus era reconhecido como Iesus, que dá origem ao... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos sim, tá normal. Normal, né? Dá para entender, tranquilo também? Sim. Aí tá sem dúvida, né? Beleza. Eu vou sair daqui que eu não tô nem olhando mesmo. Pronto. Esse Iesus, vocês já viram esse símbolo, né? Que muita gente coloca no carro. Sim. Só um parêntese. Quem coloca isso no carro e faz uma barbeiragem, eu tenho uma raiva tão grande. Eu fico, tipo, furando fila, Eu fechamento. já vi uma pessoa que tem uma tatuagem dessa aí, com esse nome dentro do peixe. Pois é. E essa tatuagem significa peixe. Mas isso é um anacrônico. O que danado é isso? Isso é quando você junta
uma letra de cada palavra e forma outra palavra. Então, Iesus significa, essa palavra aí, ictus significa peixe em grego. Mas o que significa cada letra desse peixe? Significa Jesus, Cristo, Deus, Filho de Deus, Salvador. Então, traduzindo cada letra dessa, significaria isso. Eu coloquei no slide, está em inglês, mas que vocês possam entender. Então, cada letra dessa de Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador, no grego, cada letrinha inicial significava ictus, que significa peixe no dialeto deles, no dialeto grego. Então, por isso que muitos cristãos utilizavam esse símbolo para identificar outros cristãos. Então, aí você vê a origem desse símbolo para a igreja cristã lá do início. Então, as pessoas às vezes desenhavam, como o cristianismo era algo proibido, as pessoas começavam a desenhar o peixe, ou percebiam que outra pessoa tinha semelhança cristã, aí começava a desenhar o peixe lá na terra, alguma coisa, dava um jeito de desenhar, e a outra pessoa ia lá e complementava. Então, fazia o tipo do sinal que era o cristianismo, por conta desse anacroma. Deu para entender essa parte? Embaixo está dizendo que se a gente misturar todas essas letras gregas, fica fazer esse símbolo aí, esse círculo com todo o riscado. Basicamente é isso. Então, vocês hoje perceberam o que deu origem ao peixinho que a gente vê nos carros. É por conta da escrita Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, isso em grego é ictus, e ictus em grego significa peixe. Eu quis botar esse desenho porque foi a primeira representação de Cristo ao longo da humanidade. Quer dizer, o primeiro desenho sobre Cristo encontrado, na verdade, né? Quem fez esse desenho foi Alexamenes. Quem foi Alexamenes? Possivelmente Alexamenes foi uma criança romana, né? Estudava lá. E, na verdade, quem fez esse desenho não foi Alexamenes, mas quem fez foi os garotos que estavam zombando de Alexamenes. Aí vocês percebem que existe um homem e uma cabeça de burro crucificada, né? Isso é um tipo de chacota que estavam fazendo com Alexamenes. Então, vocês que pensam que são muito modernos por estarem pichando no colégio, a rua não, né? Os muros de casa, saibam que desde a antiguidade as pessoas já faziam isso. Eu coloquei esse desenho em específico porque a gente utilizou o nome de Jesus, cabeça de cavalo, né? Mas isso não tem uma relação nenhuma, não. Eu só quis colocar essa representação, a título de curiosidade de vocês sobre como Jesus Cristo era real. Então, aí, traduzindo, o Alexamenos adora o seu Deus. Então, é isso. Então, a gente vê que existe um burro, uma cabeça de burro e alguém crucificado. E esse garoto está em símbolo de adoração a algo, veneração. E a gente vê como o cristianismo já era feito chacota desde antigamente, né? Como as pessoas menosprezavam o cristianismo quanto a isso. E é tão real que as pessoas sofriam por isso, tipo de perseguição, por conta simplesmente de adorar. E aí tem uma zombaria feita por estudantes, possivelmente, né? Colegas de Alexamenos, sobre isso. Mas o fato mais curioso é que foi achado, também nesse colégio, outra inscrição, que diz o seguinte: Alexamenos Fidelis. Ou seja, a Alexamenos, ou Alexandre, traduzindo, né? Alexandre foi fiel. Ou seja, a gente vê que, por mais que Alexamenos sofreu isso, ele continuou fiel ao cristianismo, a Cristo, através da vida dele, né? Então a gente já vê o primeiro testemunho sobre Cristo na figura de Alexamenos, tá certo? Então isso aí foi mais a curiosidade. Eu tentei ver se tem alguma relação sobre
a cabeça de burro, a cabeça de cavalo, mas não tinha, mas como eu já tinha colocado no slide, fica aí essa representação, que é algo muito marcante sobre o testemunho, né? Você pode ver que ele era reconhecido pelos colegas por ser adorador de Cristo, e mesmo assim ele não deixou independente das chacotas. Agora vamos voltar não, né? Agora a gente vai entrar a fundo sobre as expressões que são utilizadas para Jesus, certo? Cícero, podia ler alguns versículos que comprovam que Jesus era o Cordeiro de Deus? Tá, lê o que tá aí na tela, né? Isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Leio Pode tudo? ler os textos. Tá. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1:19. Aí a gente vai ter que dar um parêntese para falar sobre o que simbolizava o cordeiro para o povo judeu. Eu coloquei uma referência lá embaixo, que é justamente a referência Tem que ser Caleb mesmo? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, sim. Ah, é verdade. E Caleb significa cão, que cão é questão de fidelidade também, viu? Fica aí a curiosidade. Então, Eu acho que não, viu? É sim, cão. Caleb é cão. Vai lá procurar. Sim, voltando. O Cordeiro de Deus, que eu coloquei uma referência embaixo sobre Êxodo 13:3, que é quando Moisés fala sobre o sacrifício na Páscoa. E ele utiliza a figura do cordeiro também para sacrificar. Por que um cordeiro? Porque a simbologia de um cordeiro, né? Então, o cordeiro era um animal tido como puro, acho que pela sua natureza, pelo seu jeito mesmo de ser. E o sacrifício, a gente vai ter que lembrar como era feito o sacrifício no Antigo Testamento. Então, você precisava cultivar e criar o animal ou os alimentos que iria ser sacrificado. E o cordeiro, por ser um animal dócil, era um dos mais utilizados, né? Então, era preciso fazer isso para que você se livrasse do pecado. Então, você criava o cordeiro, pegava amor pelo cordeiro, e num tempo específico, você colocava os pecados sobre o cordeiro, e o cordeiro era sacrificado em favor dos seus pecados. Cícero fez uma cara meio assim, mas por que isso? Porque a gente tinha que saber que com o pecado entrou a morte. E alguém teria que pagar o preço pelo nosso pecado. Então, isso seria didaticamente o que Cristo iria fazer por nós. Então, tudo isso já era um apontamento para a figura de Cristo. Passado o cordeiro, outra coisa também, né? Como você pegava afeição pelo cordeiro, você amava aquele cordeiro, você iria pensar 2, 3 vezes por pecar de novo, cometer o mesmo erro, porque você sabe que no tempo específico você teria que sacrificar o animal. Então, tudo isso era uma forma didática que Deus dava ao povo de dizer, olha, vocês estão errando comigo, mas eu perdoo vocês. Porém, não voltem a errar, porque o erro tem um preço. Então, desde já, o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, essa é a expressão, né? A gente viu mais na frente que Cristo foi levado ao sacrifício como Cordeiro mudo, né? Como diz o texto de Isaías. Então, todo esse sacrifício já era colocando Jesus na figura de que iria ser sacrificado, ou seja, o Deus eterno iria morrer em favor de nós para nos redimir dos pecados, tá certo? Então, basicamente, é isso. E no final, existe o texto de Apocalipse, que fala que o Cordeiro iria governar sobre os tempos, certo? Vamos dar continuidade.
Mas basicamente é isso. Outra coisa, outra curiosidade, que ele não poderia ter mancha ou defeito. Então, Cristo não tinha nem mancha nem defeito, né? Para ser um sacrifício puro realmente. Tá, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que não tem mais nada a falar sobre o Cordeiro de Deus, até que é mais quase autoexplicativo. Na verdade, as expressões que eu estou separando é bem simples mesmo, tá certo? Hoje vai ser um estudo bem tranquilo. Sumo sacerdote, a gente tem duas passagens aí em Hebreus que falam sobre a figura do sumo sacerdote atribuída a Jesus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Esse texto está em Hebreus 4,14. Em Hebreus 7,26 diz o seguinte: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. E aí a gente vê algumas características do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, antigamente, era uma pessoa aprovada por Deus, só poderia ser o sumo sacerdote alguém aprovado por Deus, porque de tempos em tempos ele iria fazer o sacrifício. Porém, como homem corruptível, os judeus deixaram essa prática de lado e começaram esse título de sumo sacerdote foi mais tomando uma posição política. Então, é quase a interferência da igreja com o Estado, tá certo? Então, esses líderes políticos que eram os sumos sacerdotes começaram a tomar decisões e, antigamente, o cargo de sumo sacerdote era vitalício, mas com essa corrupção humana, aconteceu de ir mais de um sumo sacerdote ao mesmo tempo. O sumo sacerdote era responsável por fazer sacrifícios. Ele devia estar puro para tal ato. Então, lembra do cordeiro que seria sacrificado em favor do povo? Então, era o sumo sacerdote, era o sacerdote que fazia o sacrifício, mas o sumo sacerdote que levava o sacrifício do povo em geral, dos erros que o povo tinha cometido. Então, era como se fosse o sacrifício em favor de todos. E quem poderia fazer isso era o sumo sacerdote no Santo dos Santos. A gente ainda vai ter um estudo exclusivo sobre como era a adoração no tempo do Antigo Testamento, mas é preciso que vocês pelo menos entendam que o sumo sacerdote era responsável por levar esse tipo de sacrifício do povo e dele mesmo. Então, era levado 2 animais, um deles era um novilho, colocado lá e colocava-se todo o pecado do povo que ia cometer. Então, se o povo tinha se rebeliado, se o povo fez rebelião, se o povo desobedeceu a Deus, rebelado, pronto, obrigado. Meu ponto eletrônico me falou aqui. Rebelado, enfim. Tudo isso era o sumo sacerdote que fazia. E ele era responsável de levar o povo a Deus. Levar o povo a Deus. Então, ele era o litúrgico quanto a isso. A forma de adoração Deus instituiu, mas ele que era responsável para que o povo seguisse os ritos de adoração a Deus. Se a gente for olhar bem, Jesus Cristo fez tudo isso, né? Então, Jesus era uma pessoa aprovada por Deus, ele era puro, ele era o sumo sacerdote, porque ele ainda é o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele não pecou, na verdade, não. Então ele estava puro para fazer o sacrifício, e ele mesmo se fez como sacrifício. Então, se a gente for olhar bem, Jesus era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entregou o Cordeiro de Deus, que era ele mesmo, para sacrificar em favor do povo. Então, ele que foi responsável por levar o povo a Deus. Assim como diz que, acho que é Lucas, que diz que ele é o caminho, ou é João, né, que ele é o caminho. João que diz isso. Príncipe da paz. Também é um título utilizado, principalmente em Isaías 9:6. Vocês têm muitas músicas quanto a isso. Ismael, tu podia ler esses 2 versículos? Ismael. Posso. Tá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos fez dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Isaías 9:6. Próximo. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Amém. O príncipe da paz. Toda vez que a gente for olhar príncipe, é como se fosse governador. É um dos termos utilizados para governador. Então, quando você diz assim que Jesus era o príncipe da paz, ou seja, ele era o governante da paz. Então, a paz estava sob os seus domínios. Então, é mais um título atribuído a Jesus na questão de poderio a ele. Então, só ele poderia dar a verdadeira paz. Então, só ele tem o domínio da paz, só ele pode exercer a paz. Quando Isaías enumera todos esses atributos ao Messias, que iria ser prometido, um deles era dizer assim, olha, vai vir um cara aí que ele vai dar a verdadeira paz, que não vai ser uma paz somente terrena aqui, é uma paz que transcende tudo isso, é uma paz espiritual também. E por fim, é o texto de Atos, que fala sobre como Deus colocou, né, na figura de Jesus, esse governo de poderio realmente, né? O governo de poderio fica meio estranho, mas é o poderio a Cristo, na figura do Salvador, que seria ele realmente o responsável para mudar o rumo da história de Israel. Então, é como se fosse uma comparação terrena do mundo espiritual. Leão de Judá, muita gente eu acho que não tem dúvida sobre esse termo, mas é um termo bastante frequente que a gente utiliza, a gente tem que ter até um certo cuidado de falar, porque quem não é crente não entende esse termo. Como é assim, Leão de Judá? Jesus está no zoológico, é tipo um animal, o que é isso? Eu sei que com o advento da literatura, principalmente as Crônicas de Nárnia, ficou um pouco mais compreensivo esse termo de leão, mas tem gente ainda que tem dúvidas, que eu aconselho realmente que não utilizem esse termo, a não ser, claro, que você já tenha uma intimidade para falar sobre o termo para a pessoa. Mas que se fica o leão de Judá. O leão seria realmente um animal imponente, um animal feroz, que tem todo o poder, né, dado a ele na selva não, mas no seu ambiente, né? Então, ele normalmente estaria no topo da cadeia alimentar. Judá seria a tribo. Então, aí a gente tem a gente tem 3 textos que falam sobre como Jesus seria esse leão de Judá. Então, o primeiro, de Apocalipse 5:5, diz o seguinte: disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Esse leão também é atribuído para rei, tá certo? É um sinônimo para rei. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvar-se e direitar-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Gênesis 49, 9 e 10. Isso aí fala que como Judá ainda estava no início da sua maturidade, vamos botar assim. Então, realmente era um apontamento de quem iria vir através da tribo. E por fim, Hebreus diz: pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo do qual Moisés não fala quanto ao sacerdócio. A gente vê a figura também do sumo sacerdote. Eu esqueci de mencionar que o sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. E aí nesse texto também reflete tanto a tribo que Jesus era e tanto a linhagem de sacerdócio. Então, todos os sumos sacerdotes tinham que descender de Arão. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, falem, porque normalmente isso é bem mais simples, realmente. Mas vai que um termo ou outra expressão que eu utilizo não seja compreensível. Brilhante estrela da manhã. Esse é também um termo atribuído a Jesus, que é um termo bem controverso, já que existe o texto eu acho que é Isaías, eu acho que existe, ou é termo de Isaías ou em Ezequiel, que fala sobre a estrela da manhã.
sobre Satanás. Vamos lá, deixa eu explicar logo esse termo e depois eu volto para o slide. Existe um termo da estrela da manhã que faz referência tanto ao rei e tanto a Satanás. E mais na frente, se a gente for traduzir esse termo estrela da manhã, significa Lúcifer, tá certo? Esse termo Lúcifer, quem atribuiu foi um teólogo mas muito tempo depois. E atribuiu como se fosse o nome de Satanás, unicamente por conta dessa tradução, desse termo utilizado. Se a gente for olhar realmente quem é a brilhante estrela da manhã, quem é a estrela da manhã, não é Satanás, é Jesus. Agora, tomem cuidado. Se a gente fosse realmente colocar o termo Lúcifer, essa tradução, não seria em Satanás, seria em Jesus, por conta da tradução. Mas é claro, por conta de costume, tradição e tudo mais, ficou quase costumeiro, na verdade, chamar Satanás de Lúcifer, colocar o nome dele de Lúcifer. Mas Lúcifer não é o nome de Satanás, não. A Bíblia não revela qual seria o seu verdadeiro nome. Quem fez isso foi um teólogo e atribuiu. Eu esqueci o nome do teólogo, depois eu posso até mandar para vocês, tá certo? Por que Estrela da Manhã não é o brilhante Estrela da Manhã, não é Satanás e sim Jesus? Aí a gente tem 3 termos, tem 3 passagens que refletem como era a figura do sol ou a estrela da manhã realmente naquela época, o que simbolizava. Lázaro, tu podia ler? Sim, e uma coisa também, Calebinho, o nome Lúcifer, ele veio da Bíblia Vulgata, que foi a Bíblia em latim, né? Isso. Então, que é a tradução, né? Oi? A tradução daquele termo utilizado, né? Da estrela da manhã para o Satanás. Aí o cara pegou e botou como se fosse Lúcifer, como se fosse o nome dele mesmo, né? Isso. E mais, assim, mais voltado ao Antigo Testamento, né? Então, porque é uma tradução da palavra hebraica Rei Léo. Aí, pronto, é isso. Acho que quando o termo aparece mais no Novo Testamento, aí se refere a Cristo mesmo. Isso. Mas, assim, muita gente chama Satanás de Lúcifer, mas, na verdade, não é o nome dele, né? Deixar isso bem claro, porque muita gente, assim, fala com a credibilidade como se fosse, mas, na verdade, não é. E eu digo mais, até que você falou um ponto interessante, tem gente que faz entrevista com ele e ele diz que o nome dele é Lúcifer, né? Pois é. Nem sequer é um nome original no hebraico, né? É uma tradução do nome hebraico, né? Então, uma tradução para o latim de um nome hebraico. Então, já não tem nada a ver. O nome, assim, que eu acredito que é mais correto ser utilizado é Satanás mesmo, né? Significa o acusador, né? O adversário. O acusador. Essa é a função dele, né? De acusar, né? E de ser o nosso adversário, né? Diante disso tudo. O nosso adversário, né? De Deus não, né? Porque também a gente já conversou sobre isso, né? A batalha já está vencida, né? Então, eu li esses videozinhos de colocar Satanás na frente de Deus assim, né? Satanás assim, e Jesus assim, como se houvesse igualdade nessa luta, né? É uma heresia pura, né? Porque já terminou, né? O preço já foi pago, tá tudo acabado, né? O poder dele nem se compara, né? Ao de Satanás. Desculpa aí, Isma. Pode falar. Foi mal. Desculpa eu também. É que eu tava lendo com o Cícero agora Gênesis, aí eu vi que Satanás é inimigo dos descendentes de Eva, e não é inimigo de Deus. Aí é tipo, só pra ter o texto pra dar base nisso. Serpente, aí em Gênesis. A serpente, mas era tipo a serpente destinada a Satanás. Aí era só isso mesmo. Qual é para ler tudo, né? Os três. Beleza.
Brilho. homem que lê, tô brincando. Lilian tá perguntando se é só homem que lê. Vai, não lê. Não, não pode ler, ele mandou o homem ler. Não, pode lê. Tô Eu brincando. vou ler agora, porque eu sou mulher e vou ler. Brincadeira, lê, Lilian. Eu, Jesus, enviei o meu... Minha gente, para com isso. Eu deixo você ler, vai. Agora eu não leia mais, não. Vai, Só vamos que eu não leia, voltar, não. gente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Números 24:17. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2. Também na aula sobre... Eu vou até parar aqui. Também na aula sobre... Pode falar. Rapidinho. Daí tu apagou o bagulho. Mas tudo bem, Desculpa, tu pode ir aí. eu boto de novo. Eu boto. Calma. Pronto, agora sim. Xixa? Tô aqui no meu tá carregando. Foi. Tipo, vai esmagar as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Quem danado é esse Sete? Não é o descendente de Adão, não, né? É um dos descendentes de Adão, sim. Mas não é... O Sete não foi um dos filhos de Adão. Mas aí eu acredito que nesse contexto é mais pelos rebeldes de Sete. Né? Porque, assim, a linhagem de Adão, por mais que tenha sido refeita, né, ainda assim entrou o pecado nele. Então, nesse texto, não dá para a gente analisar bem, porque a gente não sabe do contexto. De boa. Não vai entrar muito para isso, mas é mais sobre eu acredito que é mais sobre a descendência infiel de Sete. Beleza. Outra coisa, a estrela a estrela da manhã é Vênus, não é o Sol, não. Isso, estrela da manhã é Vênus. É Vênus. Mas aí é também atribulado à justiça, ao Sol. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar a adoração no Antigo Testamento, a posição do tabernáculo, a posição de entrada do tabernáculo era virada para o leste. Quem nascia no leste podia ser o Vênus também, mas quem nascia lá era o Sol. Era como se fosse a representação realmente do poder, do poderio, já que também naquela época se imaginava o poder do Sol, né? Já que o pessoal também adorava o Sol. O Sol era responsável por muitas coisas. Mas já apontavam para a figura de Cristo. Lázaro pode até responder, mas eu acredito que o Sol, nesse caso, seria a estrela mais utilizada para a figura de Jesus e não o Vênus. Mas naquela época eles não tinham nem ideia de que o Sol era uma estrela também. E Mas Vênus nem é uma estrela, né? Não, Vênus é. Não, Vênus é um planeta. Perfeito, tá certo. Eu confundi com Plutão. Muito bem, a gente sabe também a astronomia aqui, viu? Mas então, essa diferenciação de planeta e tal. Mas eu acho que a representação mais era do Sol, do poderio do Sol. Tanto que fala sobre a estrela daqui, cadê? A estrela, o Sol da Justiça. No versículo Malaquias 4:2. Fala justamente do Sol da Justiça. Esse Sol da Justiça é referência a Cristo. E a gente, se a gente for puxar mais, é referência a como era feita a forma de adoração no Antigo Testamento, virada para o Sol, porque o Sol representava tudo aquilo que o povo de Israel tinha, né, de proteção, de calor, né, do frio, enfim. Mas é mais nesse contexto mesmo do poderio, já que o Sol nasce pela manhã, né, o poderio de dissipar as trevas, iluminar o caminho, tudo isso era atribuído ao Sol. Acabando já, Emanuel, que é um termo muito
muito utilizado sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Na verdade, Deus conosco significa. E a gente tem duas passagens. A gente tem a primeira profecia de Isaías, que diz assim: pois isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará um filho e chamará Emanuel. Significa Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente já viu que era da vontade de Deus que Jesus viesse para a Terra, que Deus viesse para a Terra realmente encarnado. Então, não tem muito o que se falar, mas o significado mesmo do nome significa Deus conosco, quer dizer que Deus nunca irá nos desamparar, que Deus sempre estará conosco nesse sentido de controle, de provisão, de socorro. Então, está muito atribuído a isso. Como Deus, mesmo com nossas falhas, ele ainda participa da nossa história, ele ainda interage conosco. A gente vê muito isso em milagres, né? Então, se você acha que você não enxerga milagres, você sente falta dos milagres do Antigo Testamento, é porque você está enxergando o Evangelho de uma forma errada. Existem muitos milagres acontecendo a todo momento, e esses milagres é Deus falando conosco. Caleb, como é que esses milagres acontecem e eu não enxergo? Ixi, todos os dias alguém se converte. Se a gente for olhar para o campo espiritual, isso é uma coisa, um milagre fantástico. Como alguém pecador, ou como alguém fadado à morte, ele reconhece realmente que existe uma saída, e é uma saída que dá a vida eterna. Então isso é fantástico, isso é realmente um milagre. Se a gente for olhar para o campo terreno, todo dia nasce alguém. E para mim o nascimento de alguém já é um milagre. Como uma coisa que é menor do que isso aqui, ela se desenvolve, cresce e sai de alguém e nasce. É uma coisa assim, realmente, só a provisão divina para atuar nisso. Se a gente for, realmente a gente não consegue reproduzir isso em laboratório. Tudo que a gente consegue reproduzir em laboratório é porque a gente já viu que foi feito. Já foi feito por alguém, então a gente pega as mesmas coisas, as mesmas substâncias, enfim, eu não sou nem biólogo para falar disso, mas tenta copiar, mas não criar realmente. Então, os milagres de Deus acontecem a todo momento. Sem falar em livramentos, sem falar quando é milagre realmente, quando alguém está com enfermidade e se cura. Ontem os meninos até colocaram o testemunho de Rodolfo no grupo, e foi incrível o que Deus fez com o Rodolfo, né? Os milagres da cura mesmo, né? Que ele estava cheio de problemas no corpo, e de uma hora para outra não estava com problema mais nenhum. Então, são milagres que acontecem. A gente realmente precisa limpar a nossa vista e começar a enxergá-los. E por fim, Cristo, né, que é o nome atribuído a Jesus. Cristo, como bem falou Lázaro antes de preparar o estudo, ele disse: relembra aí a galera que Cristo não é sobrenome nem segundo nome não, viu? Cristo é um título. E Cristo significa Messias. O significado de Cristo é Messias. Mais do que isso, no Antigo Testamento era como se fosse o ungido. Então, o povo de Israel, todos os profetas já apontavam a figura do que havia um ungido que iria livrar o povo cativo, o povo opresso pelos outros povos, ou iria haver uma libertação realmente. Então, seria aquele o consagrado. E essa palavra no Antigo Testamento se chamava Mashiach. Também não sei hebraico, mas tá aí o texto. Então, era essa pronúncia que se dava ao ungido. Porém, na Septuaginta, que a gente já estudou isso, que houve a tradução, foi feita a palavra para essa daí, que foi traduzida para Cristos. Então, Cristos tem o mesmo significado de ungido, o prometido, o Messias. Então, Cristo foi utilizado na figura de Jesus, para Jesus, né? Então, o Cristo do Antigo Testamento era o mesmo do ungido no Velho Testamento. Significa a mesma coisa, é mais uma adaptação linguística das traduções. E a gente tem um texto mais famoso que fala sobre Cristo, que diz: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o prometido, o Filho do Deus vivo. E é com isso que a gente encerra
a Filho do Deus vivo. uma cantoria de Riali, né? Que faz a trilha sonora do nosso estudo, mas é apontando para ele, realmente, né? É apontando que ele era realmente o prometido, o que iria redimir a gente de tudo que iria acontecer. Ele era o ungido, ele era o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que ser puro, que ele era mesmo, por isso que ele se deu em favor de nós. É uma coisa bem complexa, mas simples de entender, porque se a gente for olhar bem, o pecado que nós criamos, né, só poderia ser redimido e só poderia ser perdoado por alguém maior. Então, precisou que o próprio Deus se fizesse carne, perdoasse nossos pecados e se desse em favor da gente. Então, realmente, a conta foi quitada, está consumado, e o está consumado está a dizer, está resolvido. A gente não deve nada a Satanás, a gente não deve nada mais a ninguém, porque a nossa dívida foi perdoada. Então, se porventura, algum momento vocês estiverem aflitos pelo Satanás, que ele fique cobrando coisas que você tenha feito, ou cobrando situações, peça perdão a Deus e sinta paz no seu coração, porque ele também é o príncipe da paz. E ele está com você, já que ele é o Emmanuel, e ele vai te perdoar. Então, tenha forças nele e se livre desse carrasco que é o Satanás, tá certo? Dúvidas sobre o estudo de hoje? Hoje foi bem mais suave, né? Hoje até acabou mais cedo, 8h05, tudo tranquilinho. Algum comentário? Não. Eu lembrei de muitas Suave músicas. na nave. Eu também lembrei de uma música que queria falar para vocês. Seria uma boa sugestão de música. O Eu tô nome da ouvindo só topete, vice-versa. Oi? Lázaro é tão falando que dá machista pra que ver não deixa teu nem Riad me falar. Sei, quem que tá gravando. Desculpa, Riadine, pode falar. É porque eu saí daqui, aí ele se descontrolou. Tô brincando. Só a Lilian mesmo pra apertar a coleira. Primeiro, Não atrapalha assim não. Eu brinquei dizendo que só dava pra ver teu topete, porque tua cabeça tava baixa. Ah, foi mal. Dá pra ver agora? Dá. Cante sua musiquinha. É que ele tava fazendo reverência a Lilian, que ela ficou de pé, aí teve que fazer reverência. A moral é dela aqui, pô, em casa, não tem problema nenhum. Ó, Sim. a música, a banda é Projeto Solar, não sei se vocês escutaram já, mas assim, as letras são tops, é uma melhor que a outra. E bastante bíblicas. E o nome da música é Filho de Deus, né? Filho de Deus. Muito boa mesmo. Eu pensei que fosse cantar um trecho. Eu também. Tô na expectativa, até desliguei. Eu não canto, não, Por favor, supera a expectativa, canta. Não é? Aí ele vem, bota um negócio, com certeza deve ser adventista não, deve ser presbiteriano, pra ter esse nome, né? Uma coisa totalmente reformada e não canta. Eu fiquei realmente decepcionado, foram muitas decepções. Mais decepções do que criar uma conta no LinkedIn. Vamos passar a palavra agora para Luiz. Luiz está em missão, né? E a gente queria um pouco ouvir o que ele está passando, o que ele precisa. Eu sei que ele precisa de oração, que eu acho que o Luiz agora está sozinho, né? Desde domingo. Não sei se vai chegar alguém para o campo dele para ajudar. Deve chegar, porque sozinho realmente é bem complicado. Luiz, você está com a oportunidade, viu? Boa noite, pessoal. Todo mundo vivo aí, todo mundo longe do coronavírus. Então, tá meio complicado me ver. Minha câmera é boa, mas eu derrubei o celular e ainda consegui o feito de morar em uma casa que a luz não é muito boa, a iluminação. Mas louvado seja Deus, pelo menos eu tenho a internet caindo aí para conversar com vocês, né? Mas, enfim, eu vou tentar deixar 2 minutos, se no embolar da conversa alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Algumas pessoas eu não conheço, então eu vou me apresentar, a Carla já falou um pouco aí. Darley, eu já ouvi falar dele, Edilson,
Gabriel, não conheço, alguns eu não conheço, alguns eu já ouvi falar, mas não tive muito contato. E para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou membro e missionário da PIB Cajueiro, hoje fazendo parte da Junta de Missões Nacional. Sou obreiro missionário, plantador de igreja, né? Existe uma grande diferença em algumas missões batistas dentro da Missão Nacional. Existe a missão de Ação e Graça, que é Cristolândia, Viver, e existem os missionários que são plantadores de igreja. Hoje eu trabalho com a plantação de igreja. Eu estou em Barreiras, Bahia. Para quem se perdeu aí, é perto de Brasília, perto de Tocantins. Fica na divisa desses dois estados, também Minas Gerais. Tocantins é 2 horas aqui a fronteira, a divisa, e Brasília está 8 horas daqui, de ônibus. E carro dá uns 6 só. Mas é 1.600 km aí de Pernambuco, dá um dia e algumas horas de ônibus. Enfim, eu estou na comunidade do Barrocão de Cima, estava no Barrocão de Baixo. A princípio, eu passei 3 meses lá no Radical Sertanejo, né? Todo projeto tem um treinamento, porque, sinceramente, o missionário ele chega no projeto perdido. Aí você fala, já participou disso, daquilo. Você pode ter feito o que for, você pode ter trabalhado da forma que for na igreja, você vai chegar aqui, vai chegar perdido, você não vai saber de nada. Então, os 3 meses é de aprendizado, trabalho também com a visão de igreja multiplicadora, que eu pensava conhecer, mas eu não conhecia nada também. Tive que estudar bastante, estou estudando bastante para conhecer a igreja multiplicadora. Mas, enfim, eu estou no Barrocão de Cima, vim para ficar no Barrocão de Baixo com o Rafael Del Monte, que é um missionário já há 2 anos na junta. Mas aí, minha comunidade era muito boa, é muito boa, tá lá o Barrocão de Baixo. Mas aí a junta de missão, meu mentor entendeu que a dupla que estava aqui não deu certo, o Janapuã e o Elias. Então ele teve que trocar. Eu vim para cá, para a comunidade do Barrocão de Cima, que já tem um tempo, embora eu vou chegar lá nesse assunto, e o Janapuã foi para lá, eu fiquei com o Elias aqui. Como o Caleb tinha falado, eu estou sozinho no campo. O Elias passou por alguns problemas pessoais, e não aguentou, chegou ao momento de dizer, não dá para mim. A gente passa por muita pressão. Eu estou num campo que é plantação de igreja, mas também já passou por muito problema. E já passou por cure, já passou missionário, e a igreja meio que acabou, voltou de novo porque já tinha tempo, e a gente teve que resolver muito problema aqui. Eu já cheguei no finzinho, mas aí veio uma dupla para cá e também teve problema. Então eu vim para cá resolver problema. Hoje, semana passada, minha dupla pediu para sair, então é problema em cima de problema. Mas o evangelho continua soberano. Em meio a todos os problemas, eu estou num campo que necessita muito de Jesus. É um dos campos mais árduos do radical sertanejo, eu posso dizer com tranquilidade isso. Mas também é um campo que tem muitas pessoas sedentas. Hoje foi um dia muito magnífico. O que é que eu faço no campo? Eu, de manhã, de tarde, de noite, estou disponível para a comunidade, é vida na vida. Embora eu não seja um pastor, um missionário da Junta de Missões não é pastor, mas ele faz tudo. Então, hoje eu sou responsável pela Igreja Batista Água Viva aqui, sozinho hoje, né? A partir de domingo eu já estava no culto sozinho, fazendo tudo, resolvendo tudo. Tem um apoio do meu mentor, Levi e a Larissa, que vem aqui 1 vez ou 2 vezes na semana, eles moram na cidade, mas eu estou no campo hoje só. Aí eu cuido das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, visita, então você imagina a visão do missionário no início, quando você ouve missões, caravana, chegar no canto, visitar. A certo ponto eu tinha uma visão disso. Eu já tinha desejo de discipular pessoas, de cuidar de pessoas, mas eu não tinha vivido. Então, eu peguei, quando eu cheguei aqui, o início é muito bom, de você conhecer as pessoas, de vida na vida, entrar na casa, tomar aquele cafezinho, mas as pessoas se convertem, as pessoas já são convertidas, e você precisa pastorear ou cuidar da pessoa. Aí é o que é o mais difícil. Eu não tive experiência com isso, nunca discipulei pessoas de verdade, todo dia, diariamente, como o pastor da gente faz com a gente, ou deveria fazer, se não faz, não sei qual é a sua situação hoje, mas aí eu tive que aprender a fazer isso no campo.
Então, hoje eu estou mais tranquilo, hoje já tem as pessoas que eu cuido, já tem as pessoas que eu oro para conseguir um espaço de evangelizar. Então, a minha comunidade é meio a meio, é meio de plantação de igreja e meio revitalização. Algumas pessoas têm que resolver problemas e tempo de igreja um pouquinho, já é batizado, então tem que estar junto, tem que estar discipulando, revendo alguns conceitos que foi passado errado. Mas, enfim, de segunda a sexta, eu estou focado mais nas visitas, multiplicação de PGM. A gente tem um PGM hoje, a gente estava sem nenhum PGM. Na verdade, a gente tem 3, desculpa. Tem o PGM dos adolescentes e PGM dos infantil. PGM Teen e PGM infantil. Que hoje eu estou na frente dos 3 PGM. Tem o PGM de missões, foi nomeado pela comunidade, né? PGM, você começa e quem nomeia é os membros. Então, eu abri espaço para eles nomearem e eles escolheram PGM de missões. Fiquei muito feliz com isso nesse dia, fiquei muito alegre. Foi uma sugestão deles. E aí, a gente está nessa luta. Caleb falou, espero que mande alguém para ir. Eu também espero muito, Caleb, porque é sofrido, não é fácil o missionário estar sozinho no campo, ainda mais no campo que eu tô. Mas só tem turma agora em fevereiro, não, em outubro, que foi a minha no ano passado, né? E essa turma aqui, que acabou de se formar, já está tudo com o campo destinado. Vem 2 homens para cá, mas eles vão para outra comunidade, aqui perto. Aqui perto não, 70 km, né? Então não é tão perto. Mas me sinto bem, me sinto avançando, as pessoas continuam se convertendo. Estou preparando umas 4 a 5 pessoas para o batismo. Estamos esperando a pandemia passar, né? Aqui já teve 5 mortes, 280 casos. Tá um caos, mas a minha comunidade é a 23 quilômetros da cidade. É uma das comunidades mais isoladas aqui que a gente está trabalhando hoje. Então eu trabalho mais tranquilo. Mas nos cursos a gente está só fazendo de máscara. Agradeço a algumas pessoas aí da PIB que se levantaram a doar um dinheiro para que a gente pudesse comprar máscara. Eu já estava desesperado aqui, preocupado com a comunidade, que as pessoas estavam nem aí. Depois que a gente começou a conscientizar o culto de máscara, álcool em gel, as pessoas estão mais preocupadas. E nesses dias tem sido um dia bem difícil e também muito bom, porque as pessoas estão com medo. E eu posso levar, através do medo das pessoas, palavra de esperança, de que, olha, Jesus é o médico dos médicos. Embora o coronavírus esteja matando, é uma doença para se preocupar, a gente não deve ter medo dele. Aí muitas pessoas podem estar aí, cara, você está trabalhando em meio a 5 mortes, 280 casos. É um tempo muito difícil, pessoal. Acho que como membro é bem mais fácil a gente se isolar. Mas se você for ver o pastor Jorge, eu aqui como missionário plantador de igreja, eu acho que Lázaro aí como um plantador de igreja, Lilian, quem tem ovelha e sabe o que as pessoas estão passando nesses dias, né? As pessoas estão em depressão, as pessoas estão tristes, as pessoas estão sozinhas. E entre me arriscar e deixar a pessoa tomar um remédio para se suicidar, ficar depressiva, eu tô botando a cara na rua. Nós missionários, quando a gente se isolou, a gente ficou muito ruim. Dizer, gente, a gente não pode, não dá, as pessoas estão mal. E hoje foi um dia, cara, chegava nas casas, as pessoas tudo tristes, eu fui para uma parte mais distante da comunidade hoje, que é uma parte que a gente está frutificando inexplicavelmente. A gente já está a primeira intenção, um mês atrás, era multiplicar um PGM. Hoje eu já estou com a visão de 3 PGM lá, porque dá espaço. Então, as pessoas estavam muito tristes, e quando a gente começa a falar, a gente abre a Bíblia e começa a pregar, e começa ali, no Vida na Vida, né? Não pregar, mas falar a Bíblia, viver a Bíblia. As pessoas olham assim, rapaz, obrigado, estava precisando, Jesus é a salvação mesmo. Então, a gente não consegue parar. Não tem como parar, senão a gente vai ver uma comunidade se afundando na depressão, no medo, no caos. E eu posso dizer a vocês que a falta de Jesus mata muito mais do que o coronavírus. E existem pessoas que estão mortas antes mesmo de morrerem, então não dá para ficar parado. Mas, enfim, é isso. A gente faz isso, a gente cuida de pessoas, atividades, sermão, só tem gente para pregar, infelizmente. No meu campo, hoje eu não tenho ainda nenhum líder
da informação. Os que tinham foram para outra igreja, que aqui tem uma assembleia, ou desviaram-se, ou viajaram. Aqui a gente sofre muito com isso. As pessoas vão para Brasília procurar emprego, ou vão para a fazenda, então a gente vê de 15 em 15 dias, de um em um mês, não vê mais, some. Mas Senhor Jesus continua sendo um bom. Eu agradeço desde já as orações que foi colocada aí no grupo de vocês pela Riane. Pode me colocar no grupo, eu quero participar. De tanto eu falar aqui, de tanto eu pregar, eu já não aguento mais me ouvir. Toda semana eu prego, todo dia eu prego. Então hoje foi um dia muito bom ouvir o Caleb falando. Estou numa situação que ou é live ou é aqui no campo, sempre eu estou falando, sempre eu estou pregando. Caiu para todos ou só para mim? Caiu pra mim, pra também. Eita. Vamos esperar que ele volte, porque eu tenho algumas considerações para falar também sobre o que ele estava dizendo. O engraçado é que ele diz assim, a gente tá pensando nisso, a gente tá pensando. E agora ele tá sozinho. Mas a mentalidade de corpo é tão grande que ele diz assim, a gente tá pensando nisso, a gente tá indo, hoje a gente fez isso. Mas ele foi só. É realmente muito, muito bonito o trabalho que o Luiz está fazendo. Engraçado que eu estava falando com o Ismael um dia desse, acho que foi ontem ou antes de ontem, a ideia que a gente tem de missões, né, é muito equivocada, né? A gente confunde missões com evangelismo, né? Missões é acompanhamento. Missões é isso que o Luiz falou, vida na vida, né? É algo mais constante, né? Não é algo assim, tipo, vou lá, tipo, viagem e volta. O que o pessoal diz de viagem missionária. Aí eu volto a dizer, vou falar que eu estava conversando com o Ismael. Não é que isso não seja importante, mas a gente não pode chamar isso de fazer missões. A gente não pode chamar isso de fazer missões. É uma viagem evangelística. Paulo vai falar, né, que um planta, outro rega e outro colhe, né? Eu acredito que uma viagem missionária você vai lá mais para colher ou plantar, né? Ou você vai colher aqueles que estão maduros, né, na pregação do evangelho, ou você vai plantar a semente no coração de alguém, né? Mas assim, você não está acompanhando, você não vai. Então, fica meio equivocado esse conceito de missões, né? Assim, eu já tenho conversado muito com o Luiz, né? A gente às vezes tem alguns embates. Olha aí, voltando. Tá vendo? O cair é do homem, o levantar é de Deus, Luiz. O microfone, eu tava falando antes de você cair. Tu tá desligado o microfone, esse? Luiz, liga o microfone. O engraçado é que você tava falando aí tanto a gente, e tu tava só no campo. E tu tá só no campo, na verdade, mas de qualquer forma você tá como uma igreja, né? E é muito bonito da sua parte isso. Liga o microfone, homem, que a gente tá te escutando não. Eu queria fazer uma pergunta para Luiz. Faz, aproveita que ele tá calado. Pronto, ligou. Luiz, eu vou te fazer... Homem, é muito bom te ver, Ó, esse caba aí é um caba teimoso, mas eu acho que ele não tá em lugar melhor, ele tem que estar aí no radical sertanejo mesmo, tem que estar nessa parada de sertanejo, que é o povo mesmo que é teimoso, mas enfim, né? Luiz, ô Luiz, como é que tu vê essa questão de diferenciar o que é fazer missões? A gente está enxergando missões de uma forma errada, a igreja está enxergando... Eu acho que ele saiu de novo. Sai não. Então, isso é uma pergunta. Assim, se eu tivesse hoje, na situação que eu estava 1 ano atrás, membro, e se achava missionário, eu vou falar por mim, tá? Não vou colocar ninguém no bolo. Eu me achava um missionário. Eu fazia evangelismo, fazia viagem missionária, de certa forma, aconselhava algumas pessoas, porque tem alguns testemunhos de ex-drogado, ex-depressivo, que se converteram, não através de mim, nem através do Espírito Santo, mas para mim não era discipulado. Eu vim entender um pouco o que é missões chegando no campo. Eu entendi
Ô, glória a Deus, aleluia. Tem alguém ligado? Foi uma moto que foi mal. Eu E não foi entendi. matemática, foi racha. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu não era um missionário, eu era um crente. A gente fala que todo missionário é pastor, mas nem todo pastor é um missionário. Nem todo crente é um missionário também. Por quê? O que é a missão? Você foi destinado a uma missão. Eu conheço alguns amigos que são Cristolândia. Ele cuida de pessoas através da compaixão e graça. Existem pessoas que foram chamadas para cuidar de pessoas dentro de igreja aí na capital. E eu posso usar o exemplo de uma pessoa aqui que eu vejo esse chamado, e eu vou citar nome porque eu sou assim, Caleb. Eu acho que Caleb tem um chamado extraordinário para isso aqui. Eu vejo muito Deus dizendo, esse é o seu chamado. Então, mas tem pessoas que foram chamadas para outra coisa. E a partir do momento que eu não cuido de pessoas, o evangelho se destina a isso. Quando Jesus chama Paulo, ele diz, olha, vem porque me persegues, prepara Paulo, envia Paulo. Tem muita gente preparada dentro da igreja, mas não foi enviada. Tem gente que fala, pô, eu sou missionário porque eu faço evangelismo. É muito fácil você chegar para uma pessoa e dizer, ó, Jesus te ama, ele quer te salvar, e voltar para casa. Mas é muito mais difícil você chegar para uma pessoa, ó, Jesus te ama, ele quer te salvar, a pessoa dizer sim, e no outro dia você ir lá, expulsar o demônio da pessoa, discipular a pessoa, ensinar a pessoa os princípios básicos do evangelho e formar a pessoa um líder, uma pessoa mais madura. Porque nenhuma igreja quer adotar o princípio de igreja multiplicadora? Porque todo crente ele é preparado para ser um missionário. Ele não é preparado para ser um membro de igreja, ele é preparado para ser um missionário. E um missionário, ele pode ter raiz ou ele pode ser livre. Hoje eu me sinto uma pessoa que está aqui, já fui em 2 campos, posso ir para outro, mas eu cuido de pessoas, eu preparo pessoas para isso, e missões, a gente não pode confundir momentos com a missão. Existem pessoas que fazem missões de temporada, vai num canto, evangeliza, vai em outro, evangeliza, mas não cria raiz. Para mim, hoje, missões é discipular a pessoa. Quando você começa a discipular pessoas, você entra na sua missão. Então, a gente tem uma visão meio errada de que é missões. Missões não é só chegar para a pessoa e dizer que Jesus ama ela. Missões é discipular. Muito bom falar nisso aí. A gente já teve algumas, eu estava até falando isso, que a gente já teve alguns embates, mas sempre para crescimento. E graças a Deus, assim, tanto você puxando a orelha, tanto eu puxando a orelha, você, assim, mútuo, mas a gente vê como a beleza da igreja, né, nessa multiforma que ela é, né, sobre, por exemplo, a gente tem a grande comissão, Jesus instituiu a nossa grande comissão de ir e pregar e fazer discípulos, né, então, não é à toa, vocês olhem bem para o símbolo do galhos secos, não é à toa que o galhos secos é uma árvore, e a árvore também é um símbolo de igreja multiplicadora, viu? Não é à toa, não. Então, Ô, Caleb. Por favor. Tem gente que pensa, então, eu só vou... o propósito de Deus para mim só gira em torno de evangelizar e discipular pessoas. É bem mais que isso. Eu falo que Deus chama as pessoas para ser até zelador de igreja. Você pensa que, rapaz, tem pessoas que são chamadas para isso também, porque a igreja é um corpo, se completa. Então, eu posso ser chamado para ser um plantador de igreja, para estar na linha de frente, mas vai ter pessoas que vão ser chamadas para ser um zelador. Mas Deus nunca chama ninguém para cumprir compromisso. Deus chama as pessoas para multiplicar. Independente do que a gente esteja fazendo, a gente fala muito aqui. Aqui a gente às vezes diz, pô, vamos começar um culto na praça. Será que vai dar certo? E a gente começa, e não dá certo. Gente não se converte, pessoas não... Um exemplo, não se converte e a gente fala, e agora? Muda a estratégia. A gente começa a fazer culto em casa. Começa a dar certo. Bênção. O que a gente faz, o que Deus quer pra gente, ele está baseado em multiplicar vidas, em discipular pessoas. Você pode tocar um instrumento, você pode fazer parte do ministério do louvor, você pode limpar a igreja, mas ali você tem que achar um espaço naquilo para discipular pessoas e para cuidar pessoas.
se não rola esse discipulado, essa multiplicação no que você faz, entenda que é preciso rever o conceito e ver o que Deus quer para você, porque isso não é o que Deus preparou para você, porque ele tem planos e a ordem que ele deu foi vá e multiplique, discipule e batize, né? Tá vendo? Aí a gente vê como Deus é perfeito, né? No que ele faz, realmente. Eu acredito que o que muito que o Luiz está falando era o sentimento que a gente tinha. Inclusive, até o projeto de Galhos Secos eu mandei para o Luiz também, para ele olhar. Ele disse, cara, tem que fazer isso, mas as pessoas têm que se sentir incomodadas, têm que falar tudinho. Esses caras já são competentes para falar. Luiz, calma, esse pessoal precisa ser treinado ainda. Não, esses caras já têm treinamento, tudinho. Eu sei que tem figura tal. E com o tempo realmente a gente faz. Eu fico feliz que agora Luiz também no grupo, né? Porque esse chamado missionário real, né? Que nós também recebemos esse chamado, só que a gente às vezes finge que é moco e não escuta. Tá mais presente assim, né? Então, agradeço também a Deus por vocês terem optado por isso, Lázaro falar, Riadne também tomar para si essa responsabilidade de a gente se preocupar também com os missionários da nossa própria missão, né? Para a gente compartilhar realmente as suas dores, né? Desculpa me interromper, eu falei muito nós, porque assim, eu não estou no campo sozinho. Primeiramente, eu estou aqui, eu tenho que ter uma igreja, e a minha igreja é Pivo Cajueiro. Pastor Jorge, ele está com a mão sobre mim, todos os pastores. E outra, sem a oração de vocês, eu acredito que nada aqui aconteceria. Então, eu agradeço muito, eu recebo inúmeras mensagens de membros da PIB Cajueiro, pessoas que eu nem sabia que era da PIB, e falam, olha, tô orando por você. Então, o missionário, ele nunca é só. Ele nunca pode dizer, eu fiz, eu tô fazendo, tá acontecendo através de mim. Eu posso dizer nós, porque até meu sustento aqui vem de irmãos, eu peço que vocês estejam orando para que Deus levante mais pessoas fixas para estar apoiando no campo aqui, porque eu não faço nada só. Se uma pessoa se converte, por trás da conversão dela tem o Espírito Santo agindo no coração de pessoas para apoiar. Então, nunca você vai ver usando eu, vai ver usando nós, tá certo? Porque a gente Amém. É muito bom ter esse sentimento. Vocês também que só vou usar o espaço que é me dado, né? Vocês também que jogam Call of Duty Mobile, o Luiz também joga, a gente faz um clã para dominar os infiéis, tá certo? Gente, já são 8h30, vamos encerrar, né? Eu vou pedir para que Edinho ore. Edinho ore também pela vida de Luiz, né? Pelos seus desafios, pela sua vida realmente, por se dispor assim de forma integral. Às vezes a gente realmente negligencia esse chamado, né? De forma ideal. E graças a Deus, Luiz hoje tem a oportunidade realmente de se dispor, né? De cumprir a obra. Então, se alguém tem mais pedidos, agradecimentos, a hora é agora para Edinho orar e a gente encerrar hoje. Edinho, sua camisa do Homem-Aranha é top. Verdade. Então, posso orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por mais um dia, por essa aula aqui, Senhor. Sabemos que tudo que vem de Ti, Senhor, temos que compartilhar com o próximo, Pai. Seja o conhecimento, seja no nosso dia a dia, Pai. Abençoa a vida de Luiz, Senhor, e essa caminhada que ele está tendo longe aqui da PIB, e seja tudo feito para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que através dele as pessoas possam Te conhecer, Senhor, e possam caminhar na luz, Senhor, para que tudo corra sempre para o nosso bem, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. As meninas... Avisa Lázaro que, cara, eu tô sendo muito quebrado aqui, cara. Eu tô apanhando muito da vida. E, rapaz, é barril. Esse termo barril, tu vai apanhar quando chegar aqui. Tá com essas gírias de baiano aqui barril perto de mim. Dobrado, pai. Ele vai apanhar dobrado também. Não vou falar mais não, porque aí já vai rasgar a seda. Enfim, né? Eu fico feliz pela disposição também de Luiz ter aceitado o convite. Né? Vou estar sempre com você, quando possível.
Pronto, graças a Deus, né? Então, fico feliz se alguém quiser mais falar alguma coisa. Sim, antes de eu passar, as meninas não vieram, que as 3 novatas. Tem Edinho que tá novato. Edinho, se você quiser, eu dou estudo completo sobre cano para você, viu? Agora, mas se você não quiser, espera, a gente fala com as meninas. Aí fica a sua decisão, tá certo? É melhor fazer com as meninas, que faz uma coisa Fazer com as só. meninas, né? Tudo bem, fique à vontade. Enfim, sobre o projeto ainda Galhos Secos, né? Saibam que vocês vão ser maturados. Eu já conversei isso com o Lázaro, que para mim tem um tempo determinado. Não sei exatamente a data, mas rapidinho. Eu vou interromper a gravação para não ficar muito grande, viu? Beleza. Quem vai gostar disso é Ismael. Ô, Cícero,